causa primeira de todas as coisas. Nós vamos analisar por que essas duas definições e por que nessa ordem. Primeiro, inteligência suprema e por que causa primeira de todas as coisas. Mas antes de falar dessa definição, outra coisa muito importante, quando a gente vai estudar um assunto, mesmo que a gente vá estudar algo que a gente não acredite ou que a gente julgue que não exista, eu tenho que dar uma definição. Até para falar daquilo que não existe ou que eu acredite ou tente provar que não existe, eu tenho que dar uma definição. Para tudo eu tenho que dar uma definição. Até para as coisas que eu vou ser contrário ou que não existam. Isso é uma coisa muito importante da gente colocar na cabeça. Quando eu vou fazer um estudo, eu tenho que definir as coisas, eu tenho que dizer para quem do que eu estou tratando. Então, mesmo que Deus, não é óbvio que não é essa a ideia do Espiritismo, né? O Espiritismo crê na existência de Deus, nós já vamos tratar sobre isso, mas mesmo que eu não provasse que Deus existe, mesmo que, eu preciso definir o que é essa coisa que eu estou provando ou não que existe. Então, isso é muito comum em qualquer estudo. Até mesmo para as coisas que não existem, eu tenho que dar nomes se eu quero tratar delas. Então, por isso a importância da gente entender. Sempre Kardec vai definir as coisas. Até mesmo para criticar ou para não concordar com elas, eu tenho que ter uma definição. Então, a definição clássica do Espiritismo: inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas. Já concluindo a minha primeira fala e passando para o Eric, notem, como eu falei, que eles dão duas definições. E não é por acaso que as divisões que ele faz no decorrer do capítulo, da primeira parte do Livro dos Espíritos, é dividir o universo em três. Lembra que eu falei? Deus, Espírito e matéria. Quando ele vai definir Deus, que é um desses três elementos, ele divide a resposta em dois. Inteligência suprema, que a gente vai ver que está ligado à ideia de espírito, e causa primeira de todas as coisas, que está ligada à ideia de matéria. E ele coloca a ideia da inteligência suprema primeiro, porque a gente vai ver no decorrer da obra que o espírito é o elemento mais importante. Entre o espírito e a matéria, o espírito é o elemento mais relevante no universo, porque ele é justamente esse elemento que existe independente da matéria. Então, Kardec tem e os espíritos têm essa didática, né? Eles vão falar de inteligência suprema. Então, demonstrando que é uma inteligência e ela é suprema. Significa que qualquer forma de inteligência que eu tenha no universo, qualquer tipo de inteligência que eu vá encontrar no universo, Deus sempre vai ser a suprema. Eu não vou ter nada acima e nem igual. Importante que a gente guarde esses conceitos. E eu também não posso ter nada no universo que não tenha sido criado por Deus. Porque ele é a causa primária de todas as coisas. Eu também não posso ter algum outro elemento no universo que seja anterior a Deus, ou que seja, junto com ele, seja uma causa ali que a gente diz que é uma causa que é causa de si mesmo. Porque como é que funciona a ideia de a gente buscar a causa? É assim, eu analiso alguma coisa, aí eu busco a causa dessa coisa. Aí, quando eu descubro a causa dessa coisa, eu busco a causa da causa dessa coisa. E assim eu vou voltando para estudar o universo. É assim que as ciências e as filosofias, elas funcionam, né? A gente vai estudando o universo, a gente olha um fenômeno e procura a causa, a explicação, o sentido daquele fenômeno. E aí a gente descobre outro fenômeno. Mas aí eu quero saber agora a causa desse fenômeno. Aí eu busco outro fenômeno. Deus, para o Espiritismo, é a causa primeira. Aí eu perguntaria, mas qual a causa de Deus? Essa pergunta não tem sentido quando eu estabeleço uma causa primária. Ela é causa de si mesma. É como se eu escolhesse pensar
parar. É o que eu chamo, né, o princípio da razão suficiente, né? Eu chego num ponto que eu paro. E esse ponto que eu paro para o Espiritismo é Deus. Veja, a própria ciência, ela trabalha assim, ela vai voltando, até que ela chega num ponto que ela escolhe parar. Enquanto eu não tenho novos elementos na ciência para continuar regredindo nas causas, ela fica com aquela... Ela para naquele momento. Agora, para o Espiritismo, a causa primeira de todas as coisas vai ser Deus. E eu não poderia fazer a pergunta, mas o que causou Deus? Eu paro na pergunta. Então, Deus é a causa primária e a inteligência suprema. Bom, de primeiro momento da minha parte, agora eu vou deixar para o Eric, também para o Lauro, para a gente dar mais uma tratada nesses assuntos. E aí depois a gente vai esclarecendo mais e respondendo questões. Passo para ti. Então, essa questão é bem interessante, não é? Eu já queria falar de início, né, do livro Espírito e Matéria, do Cosme Massa, que fala, né, que essa definição ela trata realmente dos princípios, né? Porque a parte que fala da inteligência suprema se referiria ao espírito, e a parte que fala da causa se referiria à matéria, que a matéria segue esse princípio causal, né? Agora, é interessante, não é, notar como que os filósofos, desde a Idade Média, da Antiguidade, já tinham tratado dessa noção de causa, desde Tomás de Aquino, que falava das 5 vias, até antes, Platão, Aristóteles, enfim, o argumento cosmológico da causalidade, né? Se o universo é um efeito, ele precisa de uma causa, e essa causa é Deus, né? Então, essa questão ela trata daquilo que Kardec chama da trindade universal, que é o universo para o espiritismo seria dualista, né? Seria espírito, matéria e, acima de tudo, Deus, né? Então, entra já toda, e nessa questão já entra a questão do espírito e da matéria também, né? E lembrando que os atributos de Deus, como a gente vai ver, são infinitos. Então, quando fala em inteligência suprema, é que os atributos de Deus são infinitos. Não, a gente não poderia imaginar algo que fosse superior a Deus. Se a gente imaginasse algo superior a Deus ou que viesse antes de Deus, esse algo seria o próprio Deus, né? Então, não daria. Supremo quer dizer isso, é acima de tudo, né? Então, isso já é uma questão importante, né? Eu acho que eu só queria chamar atenção, né, para questão da visão do espiritismo em relação a Deus, que não é uma visão teológica das religiões mais tradicionais, né, de um Deus antropomórfico, né? Tanto que ele pergunta o que é e não quem, né? Ou seja, não é, a gente não falaria de Deus como uma pessoa. Enfim, eu queria recomendar a Gênesis, no capítulo 2, que fala de Deus, coloquei aí. Também vocês podem ver nos itens relacionados às instruções práticas, a definição de Deus e outros textos também que a gente vai falar mais adiante. Beleza. Bom, então, dentro do que foi falado por vocês, eu quero levantar aqui só mesmo, talvez para mudar a forma ou ser repetitivo. Então, quando nós falamos Deus é a inteligência suprema, conforme os Espíritos responderam, significa que a Deus, a inteligência, ela é superlativa, né? Então, ela é a única, mas que cria inteligências, que são os espíritos que são inteligências relativas. Nunca, né, e o Michel já colocou isso lá, vai se equiparar ou ultrapassar Deus, até porque se isso ocorrer, essa inteligência seria Deus, né? Então, esse é um ponto, só que eu queria aqui até repetir. Deus sendo a inteligência superlativa e todas as suas criaturas, né, os espíritos, inteligências relativas. E a causa
causa primeira de todas as coisas, aí ficou bem claro. Eu acho que